O texto de Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 18. Hebreus 10, a partir do versículo 18, vem tratar da diferença que há entre a aliança do Antigo Testamento e a Nova Aliança. Vem resumir ali em poucas palavras da graça manifestada através de Cristo. O livro de Hebreus como um todo, ele compara aqueles sacrifícios feitos no Antigo Testamento de animais, com a tentativa de remir os pecados, mas que nunca foram capazes. Esse é o assunto central do livro de Hebreus. E lá no capítulo 10, no versículo 18 até o 20, está escrito assim: onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos, nesse culto tão especial, tão lindo, sobre um grande mistério, que resume a graça, a tão grandiosa graça de Jesus sobre nós. Eu quero falar sobre o mistério da novilha vermelha. O mistério da novilha vermelha. E para nós contarmos essa história, precisamos ir na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em Números, capítulo de número 19. Números 19, a partir do verso 1. Números 19, verso 1. Deixa eu primeiro contextualizar os irmãos acerca do que está acontecendo aqui. Aqui, a história está no deserto, onde Moisés está conduzindo o povo da escravidão do Egito, aquela libertação do Egito até a terra prometida, Canaã. E naquele deserto Deus fez milagres, maravilhas, a começar de como eles chegaram ali, né? Você conhece a história? As 10 pragas contra os egípcios. Na última praga, os egípcios os deixaram ir, se arrependeram, foram atrás. Então o povo de Deus se viu diante do Mar Vermelho. Milagrosamente o Mar Vermelho se abre e depois fecha diante dos inimigos. O povo chega no deserto e, devido aos seus próprios pecados de murmuração, de incredulidade, eles ficam ali naquele deserto, que segundo especialistas demoraria entre 30 a 40 dias para eles chegarem à terra prometida. Eles ficam 40 anos peregrinando no deserto. E essa história aqui, esse texto de número 19 acontece justamente nesse estágio. Quando eles estão lá no deserto, Deus institui leis cerimoniais, leis morais para que o povo cumprisse. E essa, arrisco dizer, a lei mais estranha, mais singular de todas. E está escrito assim em Números capítulo 19, a partir do versículo 1. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento, sacrificada na presença dele. Então, o sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará em água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará no local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Por que essa lei é tão especial, tão singular e a princípio até estranha? Porque há coisas, especificidades, singularidades nessa ordenança de Deus que não há em outros mandamentos, não há em outras esferas da lei de Deus. E é interessante que Deus diz para Moisés e Arão que essa lei seria contra a morte
e o pecado. Essa lei seria uma espécie de solução contra a morte. Aquele que tocasse em algo morto, ou estivesse perto de um morto, seja animal ou pessoa, durante a sua vida, estaria contaminado pela morte e por isso morria. Pelo pecado de cada um também morria. Então a morte e o pecado andavam juntas. A morte e o pecado andam juntos. Então Deus diz para Moisés e Arão: aqui a notícia boa. Eu estou instituindo uma lei, um estatuto da lei, que os livrará da morte e do pecado. Que maravilha! Que bênção! Como é que a gente faz então? Faz isso aqui. Eu só vou dizer, não vou ler o texto de novo, mas só vou dizer as singularidades dessa ordenança, as singularidades dessa lei. Primeiro, trazer uma novilha vermelha, totalmente vermelha, sem mancha e sem defeito, e entregá-la ao sacerdote. Ele decidirá se deve matar ou não essa novilha, se ela realmente é a novilha vermelha ou não. Segundo, levá-la para fora da cidade. Não era sacrificado no templo, na tenda do encontro ou no tabernáculo, mas fora da cidade. Outra singularidade. E ela será sacrificada ali, fora do acampamento, fora da cidade. Outra singularidade. Colocar no sacrifício da novilha madeira de cedro, isopo e lã vermelha. Madeira de cedro, isopo e lã vermelha. Nunca se viu isso em nenhum outro sacrifício. Outra singularidade: um homem limpo deverá pegar os restos mortais da novilha vermelha e levar para um local limpo fora da cidade. Outra singularidade: esses restos mortais serão utilizados para a preparação da água da purificação. É um sacrifício totalmente único, totalmente diferente do que se tinha visto. Há quem defenda que esse sacrifício de fato nunca foi feito. Os rabinos judeus ultra-ortodoxos, eles diziam que se uma novilha tivesse pelo menos 2 pelos diferentes, já não podia ser a novilha vermelha. Então uns defendem que foi impossível por esse motivo ter achado alguma novilha vermelha. Outros dizem que os judeus durante a história até sacrificaram novilhas vermelhas, mas eram novilhas marrons, avermelhadas, fazendo força para dizer que aquilo é vermelho. Outros dizem que de fato a novilha vermelha foi sacrificada e que aquele sacrifício valia como ordenança. O jornal Extra, recentemente, divulgou uma matéria que o Instituto Judaico Temple havia, depois de 2000 anos, achado uma novilha totalmente vermelha, e que o sacrifício daquela novilha seria o sinal da chegada do Messias, porque os judeus não creem que Jesus é o Messias, eles ainda aguardam o Messias. Então, ter achado aquela novilha era sinal do fim dos tempos, da vinda do Messias. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há muitas teorias religiosas e da conspiração acerca da tal novilha vermelha. Acharam ou não acharam? Faziam esse sacrifício ou não faziam? E aí? Cadê a novilha vermelha? De fato, o sacrifício foi eficaz, se é que acharam? Porque o povo continuou morrendo, continuou pecando. É o sacrifício dessa novilha que livra do pecado e da morte. Apesar de toda essa conspiração religiosa, hoje eu peço licença aos senhores e senhoras presentes, para eu vos apresentar a novilha vermelha. Eu quero apresentar aqui diante desse altar o sacrifício da novilha vermelha. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito que a palavra de Deus é um livro de coincidências. Nós lemos esse texto em Números, 4º livro do Antigo Testamento, no capítulo 19. Então vamos agora para o 4º livro do Novo Testamento, no capítulo 19. Vamos em João, capítulo 19, a partir do versículo 1. E eu gostaria de ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça.
Depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu os considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: crucificam, crucificam. Só até aí. Eu acho que os irmãos já pegaram o mistério. Se foi achado ou não a tal novilha vermelha, o animal, eu não sei. Mas Jesus foi apresentado a Pilatos. Tendo sido açoitado, o sangue jorrava pelo seu corpo, sobre as suas pernas jorravam sangue, porque ele foi açoitado com um chicote chamado azorrague, que feria, sangrava, arrancava pedaços de peles, o sangue escorria para o seu corpo, sangue vermelho. Colocaram nele uma coroa de espinhos, e não é esses espinhos que nós conhecemos aqui no Brasil, espinhos grandes que tem lá naquela região. Cravaram na sua cabeça e o seu rosto começou a sangrar. Quem é da área de saúde sabe que a parte mais vascularizada do corpo humano é a cabeça. Qualquer corte na cabeça sangra muito. Cravaram nele uma coroa de espinhos, o seu rosto estava ensanguentado, e se não bastasse, cobriram ele com um manto vermelho. Jesus totalmente vermelho, dos pés à cabeça. Então levaram ele e disseram: eis aqui. E apresentaram a quem? Qual era a segunda etapa do sacrifício da novilha vermelha? Achar a novilha e entregá-la ao sacerdote. E ele deveria dizer se era essa que deveria ser morta ou não. Nós lemos no texto. Levaram Jesus aos sacerdotes e eles disseram: é esse, crucifica-o, crucifica-o. Lembra da segunda etapa, da segunda singularidade do sacrifício da novilha vermelha? Deveria, diferente dos outros sacrifícios, ser sacrificada fora da cidade. Lembra disso? Não no templo, não no tabernáculo, não na tenda do encontro, mas fora da cidade. E olha o que diz o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 19 acerca disso, no versículo 17. João 19:17 diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. O famoso Monte Caveira ou Monte Gólgota fica onde? Fora das portas da cidade. Jesus foi sacrificado fora dos portões da cidade. Por quê? Coincidência? Porque simplesmente era uma prática dos romanos? Não, para que se cumprisse ipsis literis, o sacrifício único e singular, daquele que tira o pecado, daquele que livra da morte. Terceira singularidade desse sacrifício: deveria se colocar no sacrifício uma madeira de cedro, hisopo e lã vermelha. Madeira de cedro está fácil, né? Jesus morreu sobre a cruz, crucificado sobre o madeiro. Não há comprovações arqueológicas de que aquela cruz era feita de madeira de cedro, mas no mínimo eu digo que era uma madeira muito comum naquela região e naquele período. Então a madeira estava presente no sacrifício. Mas e o hisopo? E a lã vermelha? Tinha que ter. Então vamos lá para o quarto livro do Novo Testamento, João, no capítulo de número 19. A partir do versículo 28, João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumpra a escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Vinagre de que cor? Vermelho. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hisopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Agora tudo foi cumprido. Eu sou uma novilha, eu estou fora da cidade, sendo sacrificado, fui apresentado aos sacerdotes, estou sobre o madeiro, colocaram então hisopo, uma lã vermelha sobre a minha boca, cumpriu-se o sacrifício, está consumado.
Com isso ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E essa foi a última etapa do sacrifício único e singular que tira a morte e o pecado. O sacrifício da novilha vermelha. Mas não acabou. Há uma outra singularidade desses sacrifícios, irmãos, lembram? Um homem limpo deveria pegar os restos mortais da novilha e levar para um local limpo. Olha o que diz então o quarto livro do Novo Testamento, João, no capítulo 19, nos versículos 38 e 41. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, limpo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Homem limpo deveria levar os restos mortais para o local limpo. José de Arimateia era discípulo de Jesus, e certa vez Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sepulcro novo, limpo, ali colocado o corpo de Jesus. E qual é a última etapa singular do sacrifício da novilha vermelha? Ela serviria para água purificadora, oferta pelo pecado. Águas purificadoras, ofertas pelo pecado. Meu irmão, se você é pentecostal, nesse ponto, se você quiser sair voando aí, está autorizado. Hebreus capítulo de número 9, Hebreus 9, versículos 13 e 14, olha que incrível isso, irmãos. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Glória! Quem conhece um pouquinho de teologia sabe que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Jesus, naquela festa dos tabernáculos, ele disse que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. E ele dizendo isso acerca do Espírito Santo que viria após a sua morte e ressurreição. Para aquela mulher samaritana, ele disse: ô mulher, se beber da água que eu dou, se você soubesse quem sou eu tenho a água viva, a água que leva à vida eterna, o Espírito Santo, que nos santifica, nos sela, nos conduz ao céu, nos conduz à santidade. As águas purificadoras, elas nascem depois do sacrifício da novilha. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo. Ele convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Ele é o Consolador. Segundo Lutero, a água da purificação também simboliza as águas do batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, ali, identificando que nós somos de Cristo, cremos em Cristo, morremos para a velha vida e vivemos a vida de Cristo em nós. Essas águas são águas da purificação. Há muito simbolismo, muita tipologia, muitas coisas que nós podíamos falar aqui. Alguém poderia perguntar: por que não um novilho vermelho, mas uma novilha vermelha? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Esse era o preço de uma escrava. Há muito detalhe incrível nesse texto, mas o que importa é que esse sacrifício foi de fato realizado. E nós podemos, que cremos em Cristo, nós podemos ter a firme confiança de que os céus estão abertos para nós, de que a vitória sobre a morte já ocorreu.
está consumado. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, dor, o perigo, fome ou espada? Como está escrito: somos reputados como ovelhas, somos levados para o matador o dia todo. Mas eu sei que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, por intermédio daquele que me amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá me livrar, me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O pastor Gustavo começou aqui dizendo: nós não combinamos nada, eu nem sabia o texto que ele ia começar. E ele falou sobre 1 Coríntios capítulo 15, que é a consequência final dessa redenção do sangue de Jesus, que é nós irmos morar com Ele no céu. Mais uma vez o apóstolo Paulo, de forma poética, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados, porque é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade, que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Segura: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E eu quero terminar contando uma história, antes de nós ceiarmos.